Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar aqui hoje sobre reciprocidade. Você pratica a reciprocidade? Essa semana aconteceram algumas coisas por aqui, algumas legais, outras não legais, e eu acabo sempre tentando tirar algum ensinamento dessas situações. E para validar aquela frase que eu repito com muita frequência, que é assim, eu nunca perco, no mínimo eu aprendo. E para acontecer isso, acho que a gente precisa muito de resiliência, que é algo sensacional na nossa vida, e uma boa dose de inteligência emocional. E eu tenho aprendido bastante com isso, tenho procurado aplicar esses conceitos no meu dia a dia e acabo, em algumas coisas, ficando muito satisfeito com o meu resultado. Vou contar um pouquinho a história de duas situações que aconteceram essa semana. Uma delas, um cliente meu de mais de 10 anos, ele pediu para que eu fizesse um desconto para ele algum tempo atrás. E porque o negócio dele não estava legal e ele precisava muito do serviço que eu prestava, então ele queria contar com a minha parceria. E aí, tudo bem, fizemos um abatimento por um tempo, que em 3 ou 4 anos a gente nunca conseguiu voltar ao preço normal, então dancei com isso. Depois de alguns atrasos nos meses seguintes, ele me pediu para alterar a data do vencimento, que era dia 10, alterar para dia 25, 15 dias, sem pagar a diferença disso, né? Claro. Só que ele me falou isso no dia 10, no dia que ele devia pagar. Tudo bem, alteramos para dia 25. E aí, alguns meses depois, alguns atrasos novamente, ele pediu para alterar do dia 25 para o dia 30. Ultimamente, sei lá, 6, 7 meses já, quando o vencimento é honrado antes do dia 5, o que deveria ter sido pago no dia 30, eu ainda consigo contar com esse dinheiro para funcionário, para os meus compromissos, né? Mas ultimamente passa do dia 10 e ele não fez o pagamento. E a minha reflexão sobre isso, nesse ponto, é que quando a reciprocidade não existe, o caminho vai ser um só. É o primeiro desentendimento e depois a quebra de compromisso, né? Aquela coisa do meu cliente ideal, que eu sempre falo aqui para vocês, ela precisa estar presente nesse momento para entender que eu acabo... sei lá, por exemplo, quando eu acabo virando amigo dos meus clientes, a maioria dos meus clientes eu viro amigo, e eu acho que isso pode ser prejudicial para os negócios, porque alguns deles confundem isso e acabam abusando. E o que é o cliente ideal? É aquele que honra a parte dele, é aquele que, não só com a questão do pagamento, né, mas porque ele deveria... o pagamento é a parte óbvia, né, de que ele tem que honrar. Mas aquele cara que não abusa da relação, aqueles que sabe que eu trabalho num horário comercial, eventualmente eu posso abrir alguma exceção, mas a exceção não pode virar regra, né? E que ele não pode esperar que eu faça essa exceção o tempo todo para ele. E aquele cara que acredita que o preço cobrado é o justo e o ideal, porque ele respeita o meu trabalho, ele entende que o meu trabalho tem valor, ele procura entender como as demandas funcionam e como que ele pode solicitar isso para mim. Ele é proativo na parte de entender que a gente tem uma relação comercial, que eu não sou um fornecedor qualquer, que ele me respeita, que ele cuida de mim, da mesma forma que eu cuido dele, dos negócios dele. E ele entende que a parceria precisa ser bilateral. Esse é o meu cliente ideal. Se é um cliente que não faz esse tipo de coisa, é complicado. Acho que você já deve ter passado por isso com algum cliente ou mesmo com um fornecedor, né? Mas você tem pensado sobre se você está sendo o seu cliente ideal para o fornecedor que você contrata? Esse modelo também é importante. E isso tem a ver com reciprocidade, né? Porque
eu acredito que outra máxima que eu acredito demais é que o modelo do seu cliente ideal é você. Você atrai o seu modelo de cliente ideal e atrai naturalmente. Os que não são seus clientes ideais, você nem precisa aceitar. E nos últimos 10 anos eu tenho mudado muito a percepção disso e fez com que eu mantivesse alguns clientes que não são os ideais, ou porque eu não me toquei, eu procrastinei em demitir esses clientes e alguns ficaram aí sobrando, né? O que acontece com esse cliente é que ele foi demitido, né? E eu tenho demitido outros clientes, eu tenho parado de procrastinar com essa questão, porque isso acaba me tirando energia, eu fico com dó do cara e aí acabo atrapalhando. E eu não consigo ajudar esses clientes, porque eles não são meus clientes ideais, eu acabo não sendo o fornecedor ideal, porque aí, putz, é o cara que atrasa, é o cara que não me respeita, é o cara que não tem reciprocidade comigo, e aí eu não atendo direito mais, e aí perco o tesão, e não vai mais rolar, eu não vou atender do jeito que ele precisaria, e aí eu não vou mais resolver o problema dele. E aí perde de um lado, perde do outro, perde de um lado, perde do outro, até que fica insustentável a relação, e aí a gente vai para cada um para um lado e vai bravo. E dessa coisa de falar de vai bravo é um gancho para a segunda história. A segunda história é um outro cliente que, quando apareceu, se mostrou muito proativo, preocupado em não abusar, em respeitar os meus horários e tal, mas eu não percebi que esse cliente tinha um traço grave ali de evidente, assim. Hoje é óbvio, né? Mas o óbvio, depois que a gente sabe, tudo é óbvio depois que você sabe a resposta, né? Mas esse cliente mostrava sinais de que ele ia me dar problemas no futuro e eu ignorei esses pequenos sinais. E essa coisa de selecionar o cliente ideal é uma coisa muito útil para qualquer empresário. É como selecionar a pessoa ideal para você ter um relacionamento afetivo na vida, né? Considerando que você queira uma relação de longo prazo, é importante que você entregue para a pessoa o melhor que você tem. Eu estava falando sobre uns posts sobre isso no Instagram essa semana, que é importante você acreditar no seu produto ou serviço de forma que você saiba que ele é o melhor para o seu cliente, que você está ajudando o seu cliente quando ele compra de você, não porque você está empurrando o seu produto ou serviço para ele. Quando você acredita no seu produto ou no seu serviço, o seu cliente, você acredita também que o seu cliente precisa dele, que você está resolvendo mesmo alguma dor, alguma necessidade, alguma demanda que o seu cliente tem. E quando você faz isso, você entende que o seu produto tem valor e você não tem dó de cobrar. E aí você cobra o preço justo e o cliente que quiser compra. Porque você está fazendo um favor para ele, oferecendo o serviço para ele. E essa ajuda, ela tem uma contrapartida que é o valor monetário, né? O correspondente monetário do produto ou serviço que você está oferecendo, do benefício que você está oferecendo. E esse outro cliente, ele dava sinais de que ele não ia para frente porque em algum momento ia me dar dor de cabeça. E eu ignorei esses sinais, por mais óbvios que eles parecessem. Acontece que chega uma hora em que o cliente começa a culpar alguém, né, pelos problemas. É uma situação em que o cliente contratou um lançamento de um infoproduto, dizendo que lá na frente ele queria o site para que as pessoas que aprendessem, os alunos que aprendessem nesse infoproduto, nesse curso, alguma coisa com ele, participassem do site dele como profissionais para oferecer o serviço deles, e aí ele lucraria com essas pessoas, né? Ele cobraria uma comissão dessas pessoas. Esse era o objetivo dele. E numa conversa bem assim, en passant,
esse cliente citou isso, que o objetivo dele no futuro era isso. E a minha empresa, para quem está me acompanhando, sabe que ela, por 25 anos a gente trabalhou com desenvolvimento web, sistemas e tudo, só que a gente parou de fazer isso há 2 anos. A gente tem deixado de fazer projetos de desenvolvimento há 2 anos, trabalhando mais com marketing digital, com questão de estratégia e consultoria e mentorias. E aí isso faz com que nós nos distanciemos do desenvolvimento. Mas para projetos internos e para os lançamentos que nós fazemos de infoprodutos, de cursos para os nossos clientes e experts, a gente acaba precisando do desenvolvimento. Então a minha equipe de desenvolvimento foi mantida. Então nós temos uma capacidade de desenvolvimento. E como eu estava engajado em fazer funcionar o infoproduto, o lançamento desse meu cliente, o que eu fiz? Eu assumi o desenvolvimento. E esse erro foi caro para mim. Por que caro? Não em dinheiro, mas em energia, em estado emocional, em desgaste, sabe? De forma que eu não queria mais cuidar disso para esse cliente. De que forma? Vou explicar melhor. Para esse cliente, ele estava rodando o lançamento, tudo funcionando como previsto e tal. E aí ele começou, então, já tenho a primeira turma formada, 1 ano e meio, 2 anos depois, já tenho a primeira turma bem formada e tal, preparada para trabalhar no meu site como profissionais. E aí eu quero colocar essa turma para rodar já, então eu preciso da alteração do site. Aí, tá bom, fiz um valor menor do que o mercado cobraria, mas muito menor, 4 vezes menor do que o mercado cobraria, e porque para atender o cliente e tudo, e porque eu ainda tinha o relacionamento do curso com ele e tudo mais. Acontece que ele não entregava, não especificou direito o projeto, não entregava o conteúdo, as coisas que precisavam do projeto, e isso faz com que o atraso ele não seja proporcional, né? Ele seja aumente o atraso, né? Isso não é nunca proporcional no projeto, porque quando você não entrega o conteúdo, ele acaba atrapalhando todo o resto. E o problema é que os desenvolvedores envolvidos, eles não ficam parados esperando, né? Eles se envolvem em outros projetos. Aí quando você entrega o conteúdo, eles não estão prontos, né? Eles têm que esperar terminar o outro projeto, a demanda que eles estiverem atendendo, para depois voltar para o seu projeto. Então isso acaba sendo desproporcional. E aí o atraso aconteceu 1 mês de atraso no projeto, e o cliente começou a arrumar vários problemas. Então é um e-commerce, né? Então a pessoa que compra não conseguia fazer a conexão depois, não chegava, dava erro do PayPal, do pagamento da forma de pagamento do site. E o erro é porque o cliente não configurou a conta dele direito. Só que ele atribui essa responsabilidade a mim, sem eu ter responsabilidade sobre isso. E aí eu falhei novamente em não explicar. Com 25 anos de experiência nisso, parece que eu fui menino, fui iniciante no começo do projeto. E aí eu falei novamente em não explicar para o cliente que, olha, isso depende de você, é sua responsabilidade. Só que aí é o tipo do cliente que não é parceiro, que não tem reciprocidade comigo. E aí ele se revelou. Aí ele mostra que ele fica nervoso, não tem inteligência emocional para tratar a questão e fica puto e acaba descarregando uma metralhadora em mim e fala, olha, isso não quero saber, o negócio não está funcionando e tal. Aí bloqueia o pagamento, aí melou todo o negócio, né? Curso, o site, e aí atrapalha, dificulta, me desrespeita, quer me ligar fora do horário, quer que eu atenda no fim de semana para fazer suporte e tudo, e mostra o que um mau cliente faria, né? Depois disso tudo, quando você fala, não, então tá terminado, tá aqui, tá tudo certo, o cliente ainda fala, tá bom, você vai, então, durante a transição para uma outra empresa, você vai me atender ainda por mais 1 mês, né, para poder me dar o suporte necessário e tudo? Eu falo, claro que não. Não tem como ser sustentável uma relação dessa. E o mais curioso é que
a pessoa fica indignada com isso, porque ela acha que ainda tem sustentação. Esse tipo de cliente é o cliente que justamente não é o meu cliente ideal. E a forma de detectar isso é importante. Eu me considero um empresário experiente e que já tinha entendido essa questão do cliente ideal há muitos anos. E a cada dia que passa eu afunilo mais ainda para deixar os critérios mais rigorosos a respeito disso, para eu poder selecionar melhor esses clientes ideais. E eu deixei isso passar. Mesmo me considerando experiente e tudo, deixei isso passar. Por quê? Porque eu subestimei a capacidade destrutiva desse cliente. E aí ele me deu dor de cabeça, né? Aí eu tive que parar, a hora mais cara da minha empresa, eu tive que parar para ficar tratando crise que não existia, que o cliente ficava arrumando história. E eu sentia a obrigação de terminar o projeto, porque assim, ninguém mandou vender para a pessoa desse jeito, né? Então, ainda tive que amargar até terminar o projeto e no final das contas o cliente está puto e eu também estou puto e paciência, quem levou o único prejuízo, quem levou fui eu, da imagem com esse meu cliente, mas na verdade essa imagem, foda-se. Cliente que você já perdeu, não se preocupa em como que ele vai ficar pensando sobre mim. Claro que tem a questão de indicações, mas assim, eu entendo que essas pessoas, esses clientes, eles andam em bando. E eu não quero nenhuma indicação de um cliente que eu demitiria, de um cliente que eu não quero mais no meu círculo de amizades, de clientes, de relação, né? Então não faz diferença para mim. Só que é desgastante, né? Psicologicamente, o tempo, ele dá prejuízo, né? De várias formas indiretas. Então acho que a história de hoje é mais ou menos sobre isso, sobre a reciprocidade. Ela tem que ser, você tem que cuidar para que a reciprocidade exista. E essa reciprocidade ela depende do cliente ideal. E para haver o cliente ideal, você tem que ser o fornecedor ideal também. E para fazer essa seleção, nenhum problema em quem quiser fazer relacionamentos comerciais rápidos, em que você só vende uma vez e nunca mais vende para a pessoa, nunca mais vê a pessoa, né? Como vender água na praia andando, né? Você nunca está lá no mesmo ponto e você vende para uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida ali e tal. E tudo bem, para quem acha que isso funciona, mas eu não funciono desse jeito. E aí isso é pesado para mim. Então eu vim falar um pouco sobre essa questão de clientes ideais e de reciprocidade. E a pergunta que fica é, você está sendo o seu cliente ideal? Você está atraindo os clientes ideais? Você está cuidando dos seus fornecedores como você gostaria de ser cuidado? Você está sendo recíproco com essas duas partes, com seus clientes e com seus fornecedores? Eu sou paulista, moro no Rio e adoro os sotaques, adoro o Brasil inteiro, né? E adoro os mineirinhos, adoro os ditados mineiros e nordestinos também. E lá em Minas tem um ditado que diz: tatu cheira tatu. E eu acho que isso é uma reflexão muito boa a respeito do que a gente vai trazer para perto da gente, né? Se o seu produto é bom, se o seu serviço é bom, você pode atrair bons clientes para isso, clientes ideais. Agora, se você tem um produto ou serviço medíocre, é isso que você vai atrair para você. Então, é esse tipo de coisa, né? Deixa aqui um comentário, me diz se você já passou por isso, conta aí alguma história, se você curtiu esse tipo de conteúdo. Eu sei que eu falo mais que o Homem da Cobra, mas eu falo para as pessoas que sentem algum coração nisso, sabe? Eu falo com coração para as pessoas, mesmo quando eu estou falando sobre negócios. Eu acho que a gente pode ter coração nos negócios, não só cérebro, né? É isso aí. Bora pra cima!